Bom, aula 21, eu tinha encerrado subitamente o vídeo anterior. Eu vou começar a falar sobre o processo de fermentação e, posteriormente, o de destilação, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês aquele mesmo material, né? Ahn, cadê aqui? Vamos lá. Na fermentação, ele inicia, né, com o ingresso do caldo clarificado, né, do decantador, como tinha falado no vídeo anterior. Mel final, subproduto da produção de açúcar, podendo inserir água no processo. Só prestar muita atenção que há uma falha aqui uma falha aí didática no desenho aqui, porque assim, até o começo tudo bem, né? Há uma entrada de caldo clarificado, mel final, a mistura com água, sistemas de bombeamento, que é o mosto, né? O mosto é o caldo entrando, né, no processo de fermentação neste caso. O mosto, ele vai para as dornas, aqui é uma interrupção aqui, na verdade, né? Então, aqui, as dornas estão aqui, estão vendo aí dorna volante, dorna 1A, 1B, 2A, 2B, assim por diante, né? Dando a entender que esses desenhos aqui representam a fermentação embatelada. Porque você pode, né, classificar as dornas de diversas formas. Por exemplo, dorna fechada ou dorna aberta. Dorna fechada, a vantagem é que você tem o controle melhor do processo, pelo menos na teoria, diminui o risco de infecções decorrentes aí à presença de micro-organismos, agentes externos em geral. Tudo bem que uma planta de fermentação, né, ela geralmente ela é fechada, ela é coberta, né, mas evita, né, a entrada de água ou de alguma impureza, enfim. Elas podem ser conforme como que essa foto que eu coloquei aqui atrás, né, no fundo, né, uma foto aí que mostra aí a agitação. Você pode alterar, né, a rotação, o grau de agitação, e essa agitação serve para homogeneizar a mistura do caldo, né, independente da origem, mel final, caldo tratado, com uma adição de água ou sem adição de água, e adição da levedura, de nutrientes para acelerar o consumo da sacarose, né, por parte da levedura. Às vezes também é necessário colocar anti-espumantes, tá? Exatamente para evitar, como o próprio nome diz, a formação da espuma. Vamos supor o tanque em que, no determinado momento que estiver enchendo o tanque, tá lá, a dorna com 80% cheia. 80%, vamos supor, mas a capacidade máxima é 90%. Então, vai continuar até chegar aos 90%. Mas devido à agitação, né, que sai lá dos tubos, entra nas dornas, tem lá a formação das espumas, e vamos supor que a partir de um determinado momento, essa espuma atrapalha o ingresso de mais mosto. Então, eu coloco uma substância de espumante para não formar essa espuma, para não atrapalhar o ingresso dela, a circulação deste fluido, né, no caso, o mosto. Então, você, por exemplo, você compra lá a maioria de qualquer produto químico, né, obviamente com exceção dos produtos de limpeza. Por exemplo, cachaça. Você vai agitar a cachaça dentro da garrafa dela, não vai formar espuma, tá? Possivelmente porque foi colocada alguma substância de espumante. Agora, se fizer uma cachaça doméstica, esse que chama também de cachaça de presídio, vai ter espuma, né? Porque não tem o controle do processo, porque existem substâncias que promovem a formação de espuma. Tá? Algo mais químico, o conceito de parte polar e apolar das moléculas. Eu não vou entrar em detalhes aqui também porque não sei. Mas as dornas servem para isso, tá? Para fermentação. Vocês estão vendo aqui água fria de resfriamento, água quente. Agora, por exemplo, se vamos supor que o mosto entre numa dorna às 6 da manhã, 5 da manhã, que são os momentos mais frios do dia. Pode acontecer de, em vez de ter lá um aquecimento indireto, claro que água fria, resfriamento, água quente são processos indiretos, né? Eles não entram em contato direto com o mosto. É aquela história que eu falei, né? O do sistema de refrigeração para absorção, né? Porque a fermentação é uma reação exotérmica, então gera-se calor e ele deve ser retirado para fim de controle da temperatura para manter a fermentação com uma maior eficiência possível. Então, por exemplo, às 6 da manhã, vamos supor lá 10 graus Celsius, vamos pegar dia de geada, 0, 2 abaixo de 0. É natural que seja muito difícil fermentar naquele ambiente tão frio. Então, recomenda-se, em vez de fazer a função esfriador, fazer a função aquecedor.
tá? Em vez de entrar água fria para resfriamento, água quente para aquecimento. Mas, em geral, na grande maioria dos casos, entra num processo, né? Aí da dorna, água fria para resfriar, para tirar o calor excedente oriundo da fermentação, que é uma reação exotérmica. Então, por exemplo, entra os mostos, né, nas dornas, estou vendo aqui dorna 1A, 1B, 2A, 2B, tá? Aí estou vendo, está muito claro aqui, né, difícil de ver até, uma linha meio avermelhada, né, saindo por cima, né, que é a saída dos gases, né, da fermentação, que é o CO2, que é o gás mais puro que tem, até onde eu sei. Então, o processo que gera o CO2 mais puro é exatamente da fermentação. Mais para frente eu explico melhor, tá? Então, aqui sai por cima os gases e entra, por exemplo, aqui por cima também o mosto, tá bom? E aqui por baixo, ele já sai o que chama de vinho, com no máximo 12 graus Gay-Lussac, para não matar a levedura, né? Visto que a levedura ela é reciclada. Então, aqui por baixo sai o vinho, tá? E que mais? Por algum motivo, aí, por exemplo, não por algum motivo, desculpa, entra entra o mosto, sai o vinho, estão vendo aqui as setas representando a seta do vinho, né? Estão vendo que tem várias linhas aqui em paralelo, aí todo esse vinho aqui vai para essa bomba, que ela é bombeada, vai aqui que chama de dorna volante. Tá bom, tudo bem. Opa, desculpa. Aqui, por exemplo. E aí tem o conjunto de bombas, tá? Às vezes é necessário lá uma complementação da fermentação, se for o caso. Vamos desde o começo. Entra mosto, vai para cada uma das dornas aqui, 1A, 1B, 2A, 2B, sai o vinho, tá aqui abaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, 1A. Aqui para baixo, linha vertical à esquerda. Aí vem tudo aqui, recebe todos os vinhos, né, das outras dornas, da linha 3, da linha 4, da linha 5. Bem provável que esteja muito bem representando uma indústria, né? Porque está bem surtido aí de números, enfim. Aí tem a bomba, ela cai nessa dorna aqui do lado esquerdo. Tá bom. Aí depois tem 3 bombas, e aí depois vai para essa parte aqui. Esses números 2, 7, 5 e 6 são centrífugas para separar o vinho da levedura. E aí sai no final o que chama de vinho delevedurado. Tá bom? E sai também, né, a levedura, como comentei com vocês, aqui ao lado direito, sai aqui... Não, falei besteira, embaixo. E sai por baixo a levedura, e aí vai aqui, ó, cuba, 1A, 1B, 2A, 2B, aí já é para o tratamento da cuba. E essa levedura aqui que vai para Cuba é chamado de leite de Cuba. Então, recebe aqui tanque de ácido sulfúrico, tudo isso para tratamento da levedura para depois ser reutilizada. Então, entra por aqui, sai aqui por baixo, e aí no final das contas é que faltou essa linha aqui, depois ela mistura ao circuito de mosto e volta ao processo de fermentação, e aí volta para as dornas. Tá? E que mais? E aí, e o vinho delevedurado? Ele vem para cá, vai para baixo. Aí tem aqui dornas volantes, tá? Às vezes é necessário aí uma complementação, né, da fermentação, e tem que ficar avaliando as amostras, né? Está um teor muito alto de açúcar ainda, né? Então coloca fermento de novo e taca a ver, né? E aí retorna ao processo, centrífuga, vinho delevedurado e assim por diante. É das duas uma, ou volta para a dorna volante, ou continua aqui para baixo. Que mais? Volta aqui para baixo, outras dornas volantes, até sair aqui. E aí, entra na parte de baixo, que é a destilação, né? Então, por exemplo, só falando mais algumas coisas da fermentação, né? Em tanques fechados, como falei, né? Quanto melhor o controle do processo, lá tem termômetros, tem medidores de vazão, manômetros, tem lá o vidrinho característico de tanques da indústria química para verificar o nível e a qualidade do caldo pela cor, né?
Então, tudo isso aí é devidamente controlado por um processo que ele é muito sensível, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? E aqui dentro da indústria da destilação, a caixa de vinho, aqui, ó, 4 bombas, caixa de vinho. E a partir daí, o vinho delevedurado, ele é aquecido. Vocês estão vendo aqui que tem uma gama enorme aqui de trocadores de calor, né? No final das contas, aí o vinho delevedurado, ele é aquecido. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, sai um traço aqui, expressado pela letra E, passa por um trocador de calor, aí passa pelo outro aqui embaixo. No final das contas, o vinho ele recebe calor proveniente dos circuitos que saem das torres de destilação, porque a destilação, você sabe, é o processo a quente. Então, o vinho delevedurado ele é aquecido, vai para a destilação, e aí saem os fluidos bem quentes, que aí aquece o vinho delevedurado. E o processo de destilação pode ser em série, pode ser paralelo, mas é nunca uma torre só. Então entra, por exemplo, o vinho a 12 graus Gay-Lussac, e aí nas primeiras torres, né, ó, a primeira torre sai a vinhaça. Né? Onde é que está a vinhaça? Está aqui, ó. Então vamos lá. Aquece, né, por meio de trocador de calor, tal. E aí sai do trocador de calor por essa linha aqui que eu estou fazendo aqui agora, tal. Aí quando chega trocador de calor, faz um X, né? Então o fluido vem para cá e ele entra em algum ponto suficientemente alto da torre, tá? Muitas vezes é mais ou menos no meio da altura da torre. E aí, de novo, para que serve a destilação? Para separar frações. Por quê? Porque na fermentação, além de ter produzido a mistura azeotrópica, água e etanol, também houve produção de álcoois mais pesados do que etanol, metanol, glicerol, ácidos orgânicos como ácido acético, butírico, lático, etc., né? Aí tá. E aí entra por aqui e tal, e aí, por exemplo, por cima sai algumas frações, né, que passam para o trocador de calor tal, e reaquece, né, o vinho delevedurado. Só que as torres de destilação servem para quê? Ele serve para retirar o excesso de água e também aqueles componentes, aqueles nutrientes, inclusive os inorgânicos, que não, obviamente, não vão ser utilizados no processo. Então, a maior parte das impurezas, ácidos orgânicos, álcoois pesados e água, eles saem pela vinhaça. É aquela história de cada litro de etanol produzido, 8 a 12, 8 a 15 litros de vinhaça. E aí forma-se o primeiro circuito que vocês estão vendo aqui em cima, né, nessa linha mais escura, que é o flegma. Por que chama vinhaça? Porque é produto da transformação do vinho. E aí, nas torres seguintes, sai mais água, sai mais impurezas, é o que chama de flegmassa. Por que chama flegmassa? Porque é produto da destilação do flegma. O flegma já tem em torno aí uma graduação, obviamente, muito maior de etanol em comparação ao vinho, né? Então, vocês estão vendo aqui a torre A, as duas torres B, né? Aí vocês estão vendo aqui as duas torres B, que formam a flegmassa, elas produzem aí participa do processo em paralelo, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, mas tudo bem. Aqui a caixa de vinho, né? Ela separa, né? O vinho em duas partes. Então tem um pouco do vinho que vai aqui para esses 8 trocadores de calor, vai para a torre A, destilação, e torre B também fazendo parte da destilação. Mas uma parte também está indo para o processo exatamente similar, tá? Mas o que tem de diferença entre o aparelho 1 e o aparelho 2? O aparelho 2 sai aqui álcool para tanque, que é o etanol hidratado. No final das contas, sai uma mistura azeotrópica, 6, 7, até 8% de água, 92 a 94% de etanol, né? Só que aqui tem o processo de desidratação do etanol hidratado, que está aqui do lado direito. Só que, ao contrário dos dois diagramas que eu mostrei, que apresentam lá o processo de peneiras moleculares, aqui mostra o processo usando o ciclohexano, que é uma substância que substitui o metano, visando a extração da água da mistura azeotrópica, porque não tem como extrair água da mistura azeotrópica por meio do calor. Só por meio aí de processos como usando ciclohexano ou monoetileno glicol
ou materiais não consumíveis, no caso as eólitas, né, processo de peneiras moleculares. E vocês estão vendo, independente, né, que sempre quando sai aí os circuitos de saída, os fluidos de saída, passa por trocadores de calor para fornecer calor para o vinho que está entrando. Tá? E alguns pontos que sai vapor, né, passa por trocador de calor para condensar, forma os condensados, aí pode ser o condensado vapor, água, né, que vai para a caldeira, mas também tem os circuitos de substâncias, né, que são geradas aí da destilação, né, como já falei. E aí tem aqui álcool para tanque, como vocês estão vendo aqui, que aí segue aqui para cima, né? Esse álcool para tanque, na verdade, vem para cá, podendo, né, ir direto para os caminhões, ou indo aqui para que chama de retificação, né? Por isso que está aqui, ó, letra C, porque estou vendo aqui um A e dois B, aqui um A, um B e um C, e P também. E, opa, desculpa. Então, tem dois tanques, tanque de álcool hidratado, que pode ir tanto para os caminhões quanto para desidratação, ou um tanque aqui recebe o álcool desidratado, né, o etanol anidro, que já vai para o caminhão. Tá bom? Aqui é um processo aqui da mistura de água com cal, né, leite de cal processo, que é para o tratamento do caldo. Deixa eu mostrar aqui, né? Leite de cal. O que mais que tem? Tratamento de água para as caldeiras, né? Porque aí eu, como falei no vídeo anterior, né? Que você trata a água como se estivesse tratando água potável, que pode ser usada nos processos aí de bebição, né? Às vezes na bebição nem cloro precisa, né? Às vezes até uma água inferior à da água para beber, mas pelo menos, né, para os funcionários, para o banho, né, para necessidades potáveis, né, para os funcionários, enfim, para lavagem de caminhões, enfim, veículos, etc., né? Como vocês estão vendo aqui, né, o ETA, estação de tratamento de água, pega a água do manancial, coloca cloro para desinfectar. Claro que depende muito da qualidade da água, né? Então, no projeto da usina já está previsto até mesmo as tecnologias a ser usadas para tratamento da água, dependendo da qualidade dela, né? Então, coloca-se cloro, polímero para acelerar a floculação, aí tem lá, dependendo da sujeira aí, decantação, né? Por exemplo, se tiver pedras, e aí tem aqui aquecedores, recebe também condensados da destilaria, condensados de diversos processos aí da indústria, que ainda estão bem quentes, e aí vai para água quente para o desaerador. Estou vendo aqui, o tanque e pulmão de água, né? Porque ela recebe uma água irregular, uma vazão irregular, porque depende, porque às vezes, né, o condensado ele não chega a uma vazão constante, às vezes você desliga a destilaria. Então ele recebe aqui, o tanque pulmão recebe, como vários tanques pulmões por aí, recebe água uma vazão irregular, uma soma de várias vazões, aí fornece água para o desaerador uma vazão mais regular. Então, até aqui do lado esquerdo é água potável. Só que depois eles recebem outras fontes de água, puras ou nem tanto, e aí vai para o desaerador, né? E aí no desaerador, aí já é a parte da caldeira, né? É isso mesmo? Bom, e aí tem o desaerador, que aí tem desaerador, desionizador, tem vários processos lá para tratar a água de caldeira para ficar uma água mais pura possível, né? Ah, tá aqui, ó, desaerador, ó. Tanque pulmão de água quente, né, que eu tinha mostrado. Água de reposição, né, às vezes vem de algum processo aí, uma água bem limpa, né? Já bem limpa, desaera, aí tem lá desioniza, né, e vai água quente para a caldeira e pronto. Tá aqui. E esse desenho aqui está representando a caldeira e uma chaminé, mas vocês vão ver desenhos aí mais específicos das caldeiras, tá? Geração de energia elétrica, acho que até tinha comentado anteriormente, né? Existem turbinas de condensação e turbinas de contrapressão, com extração ou sem extração, tá? Então, aqui, por exemplo, o vapor, né, superaquecido entra nos turbogeradores, aqui está representando dois, né? Às vezes atua os dois ao mesmo tempo, às vezes fica parado um e outro fica de prontidão, caso de necessidade, ou às vezes tem lá um turbogerador de potência diferente do dois, um apenas para fornecer energia elétrica para a indústria e outro para fornecer para a rede. Pode ser dessa forma também, tá? Aqui água fria, água quente, é mais assim para arrefecimento de mancais, arrefecimento lá dos componentes rotativos, né? Visto que
o ambiente, né, a casa de máquinas, onde fica lá o tubo gerador, ele é muito quente. Por que será, né? E geralmente esses tubos geradores, eles possuem isolante térmico, exatamente para diminuir as perdas, né? Muitas vezes é uma capa de lã de rocha, para evitar perdas de calor para o ambiente e aumentando aí a eficiência do processo, né? Da geração de energia elétrica, né? Então, assim, eu vou diminuir aqui a resolução, tá? Até esqueci, né, de mostrar, né, que aqui tem as legendas dessas linhas aqui que eu falei para vocês, o caldo de cana, xarope e mel, produtos químicos, assim por diante. Tudo bem, tá? Então, esse aqui é um processo bem complexo que eu tinha mostrado para vocês, e eu imagino que não faltou nada, né? Não sei, eu acho que não, tá? Estão vendo que o negócio é bem complexo. Vamos lá, eu acho que tem tempo ainda, eu vou já voltar aqueles slides, aí já falando, comentando um pouco sobre os processos que eu já tinha comentado anteriormente, né? Só que de uma forma mais rápida, apresentando algumas fotos, enfim, né? Reforçando alguma coisa que eu não falei, ora por esquecimento, ora porque propositalmente eu deixei neste momento aí, né? Vamos lá. Esse aqui eu já tinha mostrado, né? Então vamos para o próximo. Esse aqui eu peguei na internet representando o quê? Destilação de uma fazenda, produção em pequenos volumes. Lógico que a maior parte, praticamente todo o etanol carburante comercializado no Brasil, ela vem de grandes usinas, mas nada impede de produzir pequenos volumes, né, voltados a pequenos grupos, né, a pequenas empresas, em especial em locais onde a produção de cana em larga escala não é viável economicamente. Por exemplo, algumas regiões aí do interior de Minas, que tem muitos morros, enfim. Então, você pode instalar, né, uma microdestilaria, uma pequena vazão, né, aquela microdestilaria, usando, inclusive, a mesma mão de obra que é usada para a produção de cachaça, tá bom? Só que, claro, cachaça em torno de 45 graus Gay-Lussac, ao passo que o etanol carburante tem que ser aí pelo menos 90, 92. Só que não há o controle de qualidade em cima deste etanol produzido em microdestilarias. Por isso que é muito difícil a sua comercialização, a não ser que você faça acordo com algum comprador, e aí vai um acordo entre amigos, né? Entre aspas, como assim? Porque a vantagem de você comprar etanol no posto é que, pelo menos na teoria, você está certificado que aquele etanol atende, né, os requisitos da Agência Nacional do Petróleo. Agora, de uma microdestilaria, muitas vezes ela não tem condições financeiras de levar amostras para algum laboratório credenciado para verificar, né, a qualidade do etanol a ser comercializado. Porque para ter o etanol comercializado, tem que passar por várias análises laboratoriais. E uma microdestilaria nem sempre tem condições para instalar um laboratório ou enviar amostras para um laboratório credenciado. Mas, enfim, fica como sugestão, né? Microdestilarias para atender aí alguns poucos carros, algumas dezenas de veículos. Aí, no caso, pode usar o combustível para as caldeiras, tanto do bagaço seco quanto da linha de eucalipto, né? Aí o processo é mais ou menos igual aí, como vocês viram aí anteriormente, né? Até colocando aí, interagindo aí com gado bovino de alguma forma, né? O esterco dela usado aí para adubar, né? A cana, enfim, né? Aí, por exemplo, aqui vinhaça, também chamado de vinhoto, ela podendo ser usada aí para fertirrigação, a palha para queimar um pouco aí na caldeira. Aqui do lado direito, estou reforçando aqui, lado direito no meio para baixo é a destilação, né? E assim por diante. Vai até aparecer fotos mostrando com mais detalhes aí. Vamos lá. Fotos aí da usina, né? Estão vendo aí que muitas vezes tem lá essas plataformas, né, perfuradas, tá? Essa aqui é a usina São Fernando e Dourados, Mato Grosso do Sul, e aí tem lá chaminé, possivelmente essa aqui, possível não, certeza, não, porque essa aqui é a caldeira, então aqui é oriundo da combustão, né, do bagaço, e aqui tem uma pluma, né, possivelmente é o CO2 da fermentação, possivelmente,
Tá? E aí várias tubulações, muitas delas de aço inox, tá? Resistir aos efeitos da água da chuva, que ela é levemente ácida. Provavelmente esse prédio do lado esquerdo aqui é a casa de máquinas, tá? Onde fica o... Provavelmente, não tenho certeza, tá? Onde fica aí as turbinas. Aqui tem umas esteiras aqui para transportar, né? Aqui, por exemplo, subindo para transportar o bagaço. No caso da São Fernando, são duas caldeiras gêmeas, tá? Mesma potência. Vamos lá, recepção da cana. Então, tem aqui a sonda. Essa é a sonda que eu estou falando, é o tubo de aço inox. Vou mostrar várias fotos, né? Porque existem várias formas, né, de fazer a captação dessa amostra de cana. E aí, no prédio do lado, tem um laboratório para quantificar os teores de açúcares. Tá bom? Muito comum usar a medida POL, né? Para quantificar açúcar, e a partir daí a fazenda ser monetizada. Que mais? Provavelmente o amarelo é para chamar atenção, né? Para a questão aí para evitar acidentes, né? Com batida, enfim. Esse aqui já é aquela cana colhida manualmente, né? Carrocerias mais abertas, mas aqui ela tem duas sombras, tá? Também aqui, né? Uma outra forma construtiva, mas o objetivo final é o mesmo, tá? O caminhão passa aqui por baixo. E um exemplo de um laboratório, se não me engano, essa é da São Fernando, tá? Onde tem aqui os diversos equipamentos, para que avalie aí boa parte das análises necessárias para comercializar o etanol no âmbito da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o famoso ANP, né? Aí, dependendo, né, dos equipamentos, algumas amostras devem ser conduzidas para um laboratório externo, porque nem todas as usinas têm todos os equipamentos essenciais aí para efetuar todas as análises químicas e físicas, físico-químicas, né? E também nesses laboratórios onde tem os equipamentos para quantificação dos açúcares. Esse exemplo de um refratômetro, diz que eu tenho, de bolso, puramente ótico, né? Você coloca lá umas gotas de, por exemplo, caldo de cana, xaropes, até mesmo sucos, né? É muito usado na indústria de alimentos, né? De produção de caramelos, de sucos, né? Refrigerantes, enfim. Coloca algumas gotas. Quanto maior o teor de sólidos, maior o nível, maior a altura desse nível azul. E esse exemplo aqui, ele fornece dados aí da graduação Brix até 32 graus, que é muito comum. Porque, por exemplo, o caldo antes de ser fermentado, antes de ir para a cristalização, está em torno aí de 15, 16 graus Brix, por exemplo, né? Então, a maior parte dos processos da usina pode usar perfeitamente esse refratômetro, que é um dos mais baratos. Aí, vamos lá para recepção da cana. Aí também a cana manual, né? Estão vendo aí muito desperdício, carrocerias abertas, e aí tem um guincho hilo que faz o tombamento. Vocês vão ver aqui. Aqui tem diferenças, né? Cana manual, cana colhida mecanicamente, né? Carroceria aberta aqui do lado esquerdo, carroceria fechada do lado direito. O tombamento, né? Ele cai aqui no plano inclinado, que depois cai na esteira, aí tem lá nivelador, picador, desfibrador, né? E é um processo que demora aí, cada carroceria, alguns segundos, talvez uns 30, 40 segundos. Como está aqui também. Tá? E é um processo contínuo, né? O caminhão entra na usina, ela é pesada, aí depois sai da usina, pesa de novo, né? Aí a usina sabe o quanto de cana que foi fornecido, né? Aí é uma forma também, né, com ganchos, né, para pegar, mas isso é típico de cana colhida manualmente, né? Aí depois vai para a lavagem. Ou pega isso aqui depois da lavagem, né? Ainda algumas usinas elas tratam a cana dessa forma. Estão vendo o ambiente aberto, né, escancarado, pontes rolantes, enfim, né? A pessoa está lá em cima numa cabine, né, faz lá todo o transporte, né, da cana de um ponto para outro. E aí esse exemplo isso aí já no exterior, acho que na Índia, porque o Brasil possui plantas de grande porte, que fala inclusive a boa parte delas milhões de toneladas anuais. Mas, por exemplo, na Índia tem muitas usinas menores e muitas fazendas, né, sítios pequenos. Então, a produção por sítio, por fazenda, né, por instalação agrícola e por instalação industrial é muito menor que do Brasil.
E como lá tem muita mão de obra, então não há uma preocupação acerca da mecanização da colheita, que nem tem na Austrália, no Brasil, enfim, né? Aí descarregamento da cana colhida mecanicamente, aqui também, tá? E aí tem o tipo uma esteira, isso aí é no exterior, tá? E aí é típico de usina de menor capacidade. Mesma coisa, tá? Aí é uma esteira que ela tem uns dentes, eu vou ver melhor mais para frente, né? Que ela dá uma homogeneizada, né? Uma nivelada, né? Na quantidade de cana. Mas é típico de usina de porte bem menor. É no exterior também, ó. Lavagem da cana, é um chuveiro normal, né? Lava para tirar excesso de cinzas, algum material, um pouco de terra que pode surgir. E esse aqui é uma instalação que é típica de cana de colheita mecanizada. A cana, aqui eu estou vendo o caminhão, né? Aí tem o descarregamento, e aí a cana vem para cá, passa uma esteira aqui dentro, tem uma peneira rotativa, que ela está inclinada e rotacionando, tá? Então aí a cana vem para essas esteiras, ela entra por aqui, sai. Aí uma parte dela a cana limpa vai para um lado, vamos supor por aqui embaixo, e aí do outro lado, vamos supor por aqui sai o material residual, né? Aqui de novo, tá? Essa é a amostra da peneira rotativa, né? Ela é inclinada, né? Ela por dentro tem um caracol, né? Umas chapas metálicas que formam um caracol, forçando a cana a fazer esse movimento aqui ascendente, tá? Então, como se fosse um movimento semelhante ao de um parafuso. Aí, ó, é outro exemplo também, tá? Esse aqui é bem diferente, aparentemente, né? Esse aqui parece ter menos chapas, não tem esse parafuso, como falei agora há pouco. E esse aqui, essas e outras informações eu peguei da usina São Fernando, né? Só de curiosidade, ao chegar na usina, o caminhão dirige a balança para pesagem, né? Como já tinha acompanhado, tem a questão da sonda para amostragem, após ser descarregada nas mesas alimentadoras através do hilo, guincho hilo, né? Que é o responsável pelo içamento, o tombamento da carroceria. A cana picada passa por picadores, desfibradores, tudo isso que eu já tinha comentado antes, né? Sem que haja perda de caldo, passa pelo eletroímã, né? A cana desfibrada é enviada para os ternos da moenda, e é uma operação contínua, e no caso da usina São Fernando, usa 4 ternos de moenda, tá? E o caldo resultante é enviado para a produção de açúcar e etanol, de acordo com proporções definidas de acordo com as tendências do mercado. Aí depois forma o bagaço, que vai para esteiras cobertas, até as caldeiras onde ele é queimado, tá? Então, é tudo isso que eu tinha falado antes. Extração do caldo. A maior parte das fotos aqui que eu vou mostrar é da moagem. Então, tem algumas esteiras com dentes, tal, para dar uma estabilizada, né? Ter uma homogeneizada aí da cana ser moída, né? Aqui que vocês estão vendo. Do lado esquerdo aqui tem, mais discreto, os motores elétricos, e essas caixas grandes azuis aqui são caixas de engrenagem, né? Porque o motor ele está a alta rotação, vamos supor 1.800, 3.600 RPM, e no final sai no eixo aqui laranja do lado direito uma rotação mais baixa, algo como, sei lá, 30, 60 RPM, caso das dezenas. Então, para diminuir a rotação de milhares para dezenas de RPM, precisa de caixas de redução, que são um conjunto de engrenagens lubrificadas com óleo, ter lá o controle de temperatura, o óleo ele passa por um filtro de óleo para tirar impurezas, ter todo o cuidado. E essa garra aqui é um acoplamento, que é o acoplamento com garras e cordas, para transmitir o movimento, tá? Do eixo aqui do lado esquerdo para a parte da direita do, então, assim, são 2 eixos, né? O eixo que sai da caixa de redução e outro eixo que vai acionar um dos rolos das moendas, porque aqui dentro, gente, tem engrenagens, né? Onde permite a transmissão da engrenagem desse eixo para as outras engrenagens acionando outros rolos. Por isso que eles são acionados sempre um em consonância com o outro. E aqui vocês estão vendo que nesta foto tem 4 ternos.
E o acionamento, né, das usinas mais modernas é feito por motores elétricos, mas pode ser também por turbinas, turbina a vapor, que são típicos de usinas mais antigas. Atualmente é uma recomendação de usar motores elétricos, né, visto aí que parece que a eficiência é maior, a confiabilidade é maior, enfim, motores trifásicos, né? Então é comum que tenha esse tipo de acoplamento, né, porque é um acoplamento assim para rotação baixa, porém altíssima carga, porque tem que ter carga para acionar os rolos pesados e triturar não, moer uma grande quantidade de uma matéria-prima dura, que no caso é cana, tá? Certamente, e turbina, né, a vapor, né, então entra uma turbina a maior temperatura, maior pressão, e sai um vapor, uma menor temperatura e menor pressão, que depois vai passar a ser condensada e retorna para a caldeira. Bom, a vantagem da moagem, ela é mais flexível, então tem lá, né, uma quantidade mínima e máxima recomendada de cana para extrair o caldo. Ao contrário dos difusores, que elas têm uma faixa e uma flexibilidade menor. Outra coisa, elas são modulares, então em algum momento, embora não seja tão fácil, você pode colocar mais um terno. Vamos supor que a longo prazo projeta-se o aumento da desculpa, da quantidade de cana, ora por causa do aumento da produtividade, ora pelo fato de estar usando cana de uma usina que fechou, enfim. Pode colocar mais ternos? Claro que depende do espaço disponível. Não é fácil, mas dá. Agora, difusor não, é um prédio único, uma capacidade fixa. Tá? Esse aqui é o exemplo já de moagem com turbinas, estão vendo aqui os tubos, né, por vapor. Aqui tem até um equipamento, aí tá a cor parda, né, que geralmente são os dilatadores, né, porque para vapor é quente, então aí pode contrair ou dilatar os tubos, né, então tem que colocar dilatadores, que parece umas molas, né, é como se fossem molas. Mola, assim, como se fosse, vamos dizer melhor, né, como se fosse um tubo mais flexível, tá? Dilatador não, né? Sistema de dilatação, né, da tubulação, que entra um vapor quente, o tubo tende a dilatar, então ele absorve esses esforços decorrentes da dilatação e contração, senão é trinco, né? E aqui, do lado esquerdo, esses prédios aqui, é a moenda. E aí tem lá motores elétricos aí para acionamento das esteiras, tá bom? Porque depois de moer a cana, ele vai para a esteira, acende para ir para o terno seguinte. Então faz assim, ó, zigue-zague. Aqui também o outro exemplo de acoplamento, não muito, pouco parecido, né, com o anterior, né, tem esse acoplamento aqui. Esse aqui são tiras, enfim, né? Aqui do lado direito é uma caixa de redução, como falei, né? Também porque turbina a vapor, da mesma forma que o motor elétrico, aciona aí a rotações a milhares de RPM, e aí na saída aqui tem lá uma rotação aí de dezenas de RPM, às vezes uma rotação por segundo, enfim. De novo, né? Aí já é acionamento por motor elétrico. Estão vendo aqui essas caixas azul do lado direito, é o motor. Tá? Claro que tem as pessoas, né, para fazer a análise, a manutenção preditiva, verifica lá a temperatura, pega lá a câmera termográfica, dá uma olhada se tem algum ponto quente, se tiver ponto quente, tem alguma coisa que precisa dar uma olhada, pelo conhecimento, pela experiência, pelo estudo, pela capacitação. Aquele ponto quente, é urgente, tem que parar emergencialmente, aí tira lá suas conclusões, né? Engenheiro típico. Que mais também? As moedas estão aqui no meio, e aqui turbinas a vapor, ó, pela entrada. Eu sei por causa dos tubos, aí, os dilatadores, né? Desculpa, falei mola, melhor termo é sanfona. Entra vapor, superaquecido, sai vapor, vapor já trabalhado e volta para o processo. Circuito fechado. E aqui essas passarelas, né, de perfuradas, né, passa aqui os funcionários, eventualmente visita técnica, enfim, né? Mais ternos, né? 1, 2, 3, parece ter 6, eu acho, né? Também a vapor, tá? Os mesmos acoplamentos lá da primeira foto.
Aí tem empresas brasileiras, né, que produzem a maior parte dos equipamentos, como caldeiras, turbinas, acoplamentos, tem a TGM, que é a sede lá em Sertãozinho, né? Parece que eles compraram lá uma parte que era da Siemens, não tenho certeza. E vai ter outras empresas aí, Zanini, acho que é Henk Zanini, que até aparece, mas está bem fraquinho aqui, que fez essa caixa de acoplamento, né, também brasileira, acho que é em Sertãozinho também, a fábrica. Aí tem outras como a Dedini, que é a fábrica em Piracicaba. Aqui é a caixa de engrenagens por dentro, né? Que, como falei, basicamente é o quê? Entra uma rotação maior da turbina a vapor ou do motor elétrico, sai uma rotação menor que vai para a moenda. E aí é o conjunto de engrenagens de maior, menor rotação, né? Para quem já estudou elementos de máquina, sabe o que eu estou falando, né? A perda de energia é pequena, né? Uma eficiência de transmissão de 98, 99%. O problema é 1, 2% restantes, que é ruído e calor. Então, às vezes, precisa o quê? De trocador de calor apenas para o óleo que o lubrifica. Aí tem aqui rolamentos, enfim, né? Opa. Aí já é uma moagem pequena, de pequeno porte, se não me engano, é no mercado externo. Aí vocês estão vendo aqui os rolos, né, são dentados, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui também. Esse aqui, se não me engano, foi o mesmo que tirei, não tenho certeza. Aí eu peguei na internet, tá? São rolos dessa forma, um terno, né? Onde as engrenagens de um rolo acionam as engrenagens de outros rolos. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Aqui acionamento tem até corrente. Esse aí já é um terno menor aí, possivelmente para produção de cachaça, etanol para produto de limpeza, indústria de bebidas, enfim, provavelmente. Tá? Até pouco tempo atrás, né, até algumas décadas atrás, as usinas brasileiras tinham esse porte. Agora, lógico, né, os ternos são muito maiores. Imagina o estrago que é quebrando o dente. Se quebra um dente, a tendência é aumentar o esforço das demais, estraga aí uma engrenagem, que nem aconteceu com o meu dois trituradores de papel meus aí. Um deles entrou grampo e outro não sei por que quebrou o dente. Olha só o esquema. Peguei na internet também. Entra a cana por cima, sai aqui no meio e tem esses olos aqui, tá? O mancal é uma estrutura externa ao eixo, né, para absorver esforços principalmente radiais, tá? Típico de baixas rotações, né? Porque as moendas, elas possuem uma altíssima carga, baixa rotação, então é muito comum usar mancais. Ao contrário daqui, né, de uma caixa de acoplamentos, que é aqui, né? Que aqui vocês estão vendo rolamentos porque tem partes aí com alta rotação. Vamos lá. Bom, para quem já fez elementos de máquinas ou matérias correlatas, sabe o que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui entra a cana por cima, sai por baixo, aí tem vários componentes, aí os rolos, e a conexão entre eles se dá por engrenagens, como vocês podem ver aqui do lado direito. Tá? Engrenagens maiores é mais comum em eixos de rotação mais alta. E engrenagens maiores acopladas a eixos de menor rotação. Tá? Como vocês podem ver, por exemplo, aqui, né? Tem uma engrenagem enorme, né? Possivelmente essa engrenagem aqui, com esse eixo, possivelmente ele vai lá para a moenda. Ao passo que esse eixo menor aqui, supondo, né? Com dentes e tal, possivelmente sai do motor elétrico. Tá? A grande maioria das caixas de engrenagem são redutores, tá? Onde entra uma rotação maior de turbinas a vapor, motores elétricos e sai uma rotação menor. Aí tem os multiplicadores, né, que faz o efeito inverso, que é típico de geradores eólicos, onde entra uma rotação menor e sai uma rotação maior porque visa a geração de energia elétrica, né? Um exemplo aí o exemplo de rolo, esses casquilhos aqui, partes de mancais, que alojam os eixos. E aí são exemplos que eu peguei na internet de supervisórios. Aqui, por exemplo, um supervisório representando uma usina com 6 ternos, e aí tem lá a rotação, né, dos eixos que entram aí na caixa de redução, vocês estão vendo aí 3.000, 4.000 RPM, enfim, né? Aí as diversas informações a respeito, aqui, por exemplo, representando o eletroímã, os tanques, né, que recebem, né, o caldo, né, por exemplo,
o caldo primário, por exemplo, tanque 1, e o tanque 2, caldo secundário, aquele que é mais aguado, né? Mas independente, né? Os dois tanques, eles vão aqui para a peneira, e aí retira, por exemplo, bagacílio, principalmente do caldo secundário. E depois vai caldo aqui para a fábrica, estão vendo aqui tanque pulmão, que ele vai, aqui, por exemplo, está 10% do nível. Bom, e a pressão das caldeiras, aqui é apresentado 22 kg-força, né? Possivelmente de uma caldeira cuja pressão nominal deve ser 21, o que imagino. Aqui os responsáveis pela formação do supervisório, desse software, né? Data e hora, enfim, né? Outro exemplo, da Ismar, se não me engano, fechou, não existe mais, a empresa de automação, inclusive um colega meu da faculdade trabalhou nessa empresa, ela ficava em Sertãozinho, a nome da usina, e aí as esteiras, né? Esteira, 1, 2, 3, 4, 5 ternos, só que aqui parece estar tudo desligado, né? Aqui rotação zero, vazão zero, tudo bem, só para mostrar, né? E aí a mesma coisa, tá? Os dois primeiros ternos vai para esse tanque, os seguintes vai para tanques posteriores, né? Mais ou menos as mesmas informações, aí você aperta lá o botão, vai mudando as telas, né? Para ter o conhecimento aí dentro do processo. Aqui, ó, ventilador, aqui na esteira, né, no começo, né, ventilador para tirar a palha, eletroímã, desfibrador, tudo que eu tinha comentado antes. Tá? Que mais aqui? Aqui, por exemplo, a peneira rotativa, né, para limpeza lá da cana, né, oriunda da colheita mecanizada, tá? Aí vai. E aí a caixa de engrenagens que eu tinha comentado com vocês aqui, ó, os motores, né? Aqui, por exemplo, motor elétrico, aqui no meio, caixa de engrenagens, até sair uma energia rotativa, né, para as moendas. Tá bom? Se o controle também da pressão, da temperatura do óleo, óleo de lubrificação, né, do conjunto de engrenagens, né, porque trata-se de cargas muito altas e esforços muito grandes, então tem que ter lubrificação. Outro supervisório, aqui para a impressão que dá que está tudo parado, ou o supervisório não está funcionando. Aqui tem 5 ternos, né? Aqui as bombas, né? Então tem-se dados aí se a bomba está ligada ou desligada. Aqui parece que parece pelo jeito as moedas são acionadas por turbinas, né? 1, 2, 3, 4, 5, que parece que tem 6 turbinas, não sei, mas aqui, ó. Tá? Torre de resfriamento, tá? Por quê? Porque a turbina entra vapor rico, sai vapor pobre, aí depois tem que arrefecer, tem que condensar, né? Para voltar ao processo, para ser bombeado. E aqui, por exemplo, limpeza processo de limpeza da cana, aqui, ó, rolo nivelador, desfibrador, enfim, né? Até aqui, ó, leite de cal também, mas aí leite de cal já é para tratamento do caldo, né? Aí até chama aqui espalhador, enfim. Não tem muita coisa que falar, né? Já falei demais aqui, né? Até aqui, ó, captação de amostragem do bagaço, né? Leva para o laboratório, né? Para quantificar o teor de açúcar especial, umidade, enfim. Aqui, né? Tem até uns níveis aqui: moenda, desfibrador, lubrificação e bebição. Clica neles para ter informações a respeito destes procedimentos, né? Ternos 1, 2, 3, 4 e o quinto terno. Tá? Tem muita informação, né? Aí, de novo, né? Uma foto mostrando aí o processo da condução Aí, no caso, condução do bagaço após a moagem. Desculpa, eu não sei se é moagem, acho que é difusão, tá? Mas aí da condução do bagaço. O difusor, vocês estão vendo, é um prédio todo fechado. A vantagem do difusor é que, assim, não vou falar de vantagem, vou falar uma coisa antes. Há pessoas favoráveis ao uso da moagem, outros à difusão. Como a grande maioria das usinas no Brasil possui moendas, então é mais fácil obter uma manutenção mais rápida, assistência técnica para moagem. Difusor não é tão difundido, né? Não é tão comum, né? Difusor difundido. É mais difícil encontrar manutenção rápida, fácil e próxima para difusores.
Só que quem defende os difusores alega que a eficiência é 1, 2% maior. Porque eu falo, né, a moagem eficiência de 95% a 98%, difusor 96% a 99%. Parece pouca coisa, mas isso realmente importa. E o difusor, o que, que é? Injeção de água quente, vapor, para estimular a exsudação, né, que é o ato de estourar a cana por alta temperatura, e a partir daí escorre o caldo, e no final tem uns rolos, né, para retirar o caldo que sobra, né, o caldo restante. Então, vocês estão vendo aqui vários tubos, né, ingresso de água, vapor, e no final sai o caldo, decorrente ao estouro da cana devido ao ambiente alta temperatura, e no final os rolos para tirar o caldo excedente. Não é muito fácil encontrar. Vocês encontram vídeos tal do processo de fusão por dentro do difusor, do prédio, né? Só que difícil encontrar um material didático, tá? E ao contrário da moenda, né, tem onde você, a pessoa não pode entrar dentro do prédio de difusor, da difusão, tá bom? Que mais? Estou vendo aí a usina à beira do rio, né? Facilidade para obter água. Então, o difusor ele não é flexível, não tem como ampliar, não é modular, né? Então, se porventura tiver mais cana, recomendo construir uma nova usina. Mais ou menos 10%, eu acho, das usinas brasileiras, ou até menos, possui difusores. A grande maioria, mais de 90%, pelo menos, tem 90% pelo menos tem moendas. Tá? Mas aquela história, tem os entusiastas da moagem, tem os entusiastas dos difusores. Fora do Brasil, a grande maioria deles são difusores. Aí acidentes que podem ocorrer, né, devido aí a sobrecargas elétricas, presença de pó, formação de pó, atacando aí os motores, né? Às vezes é um superaquecimento aí dos rolamentos, dos mancais, enfim, né? Infelizmente isso é comum. Vou dar uma parada aqui, né? Mas só para terminar, esse aqui é o pátio de bagaço, né? Que aí ele chega para aquecer, para secar o sol, e depois ele é conduzido aí para as caldeiras. Estão vendo aqui, tem 2 caldeiras. Tá bom? Eu vou parar por aqui por enquanto, senão o vídeo já está extenso, né? Mas na próxima eu continuo mostrando mais fotos, tá? Grande abraço.